Apenas 13,4 segundos. Um piscar de olhos. Foi exatamente esse o tempo necessário para que o grande sonho olímpico de Lindsey Vonn se despedaçasse, transformando-se apenas 9 dias após romper o ligamento cruzado anterior de seu joelho esquerdo. O que se seguiu foi uma cena tão angustiante que os organizadores das Olimpíadas precisaram colocar música em dog e uma multidão em êxtase. Todos prendiam a respiração, esperando testemunhar algo puramente mágico. Como de costume, Vonn bateu seus bastões 3 vezes, um ritual silencioso, e se lançou para fora do portão. Mas, antes mesmo de alcançar a primeira marca de tempo do percurso, o destino foi cruel. Seu bastão direito prendeu em um portão, bem no topo de um salto na parte superior da montanha. Aquele minúsculo obstáculo foi o suficiente. Em uma velocidade assustadora que se aproximava dos 140 km por hora, o leve solavanco a tirou completamente de equilíbrio. Seu ombro e braço direitos bateram no portão. Ela foi arremessada, girando de lado pelo ar, torcendo-se de forma indefesa sobre os próprios esquis. Sua cabeça bateu com força durante o tombo brutal e ela caiu violentamente de costas no chão duro, com os esquis cruzados debaixo do corpo. Seu airbag de segurança inflou no momento do impacto. E então, ela não se levantou. O que aconteceu a seguir ficará para sempre gravado na memória de quem assistiu. Seu microfone ainda estava ligado, transmitindo tudo ao vivo. O mundo inteiro pôde ouvir Vonn gritando de agonia na encosta da montanha. Relatos afirmam que, em desespero, ela gritava que não conseguia sentir o corpo e implorava que tirassem seus esquis. A multidão, que segundos antes vibrava com uma energia contagiante. A corrida foi interrompida no mesmo instante. Equipes médicas correram freneticamente em sua direção. Ela passou de 15 a 30 longos e agonizantes minutos, recebendo os primeiros socorros ali mesmo, deitada na neve gelada. Em seguida, foi imobilizada em uma maca, fechada dentro de um saco de resgate vermelho e colocada em um helicóptero médico amarelo. A aeronave decolou da montanha e voou exatamente sobre as cabeças dos espectadores que se aglomeravam na linha de chegada. Aquelas mesmas pessoas que haviam viajado de longe para ver Vonn cruzar a linha final em um triunfo épico, agora assistiam em choque à sua evacuação pelos céus. Haviam-se passado exatos 13,4 segundos desde o momento em que ela deixou o portão até o instante em que seu sonho olímpico chegou ao fim. E, ironicamente, esta sequer era a primeira vez que ela precisou porque essa queda atingiu o mundo com tanta força e tristeza. É preciso olhar para o passado. É necessário entender a jornada quase insana que levou Lindsey Vonn de volta àquelas Olimpíadas. Pois o que ela realizou nos 2 anos anteriores foi algo que, literalmente, nunca havia sido feito na história do esqui competitivo. Foi o retorno que absolutamente ninguém acreditava ser possível. Vonn havia se aposentado em 10 de fevereiro de 2019, durante o Campeonato Mundial na Suécia. Ela conquistou uma medalha de bronze em sua última corrida, mas a verdade, a maior esquiadora americana de todos os tempos havia pendurado os esquis. Então, em abril de 2024, algo mudou tudo. Vonn passou por um procedimento médico que jamais havia sido tentado por um esquiador profissional antes. Ela recebeu uma prótese parcial de titânio no joelho direito, uma cirurgia realizada com a ajuda de um sistema robótico de alta precisão. Um implante de liga de titânio feito sob medida foi colocado em seu joelho, junto com um menisco sintético feito de polietileno. O resultado foi um milagre. Pela primeira vez em mais de uma década, aquela dor constante e agonizante desapareceu. Vonn declarou que a diferença era como da água para o vinho. Ela disse que não se sentia tão bem há 15 anos. Ela conseguia esticar a perna completamente, algo que já nem lembrava como era. E o joelho de titânio não apenas tirou a sua dor. Ele devolveu a ela a capacidade de esquiar com a mesma ferocidade de antes. E assim, como num passe de mágica,
Um retorno que ninguém considerava remotamente possível. É preciso voltar os olhos para o que estava acontecendo apenas algumas semanas antes. O mundo parecia estar aos pés de Lindsey Vonn. No dia 12 de dezembro de 2025, ela havia vencido a prova de downhill em St. Moritz com uma vantagem esmagadora de 0,98 segundos, velha da história da Copa do Mundo. As lágrimas escorreram por seu rosto enquanto o hino nacional tocava. Em janeiro de 2026, ela venceu novamente em Zhao Shensei, elevando seu impressionante recorde para 84 vitórias em Copas do Mundo. Naquela temporada, em 8 corridas, ela subiu ao pódio em 7. Vonn não era apenas uma competidora. Ela era a favorita absoluta, a rainha indiscutível a caminho do ouro olímpico. E então, apenas 9 dias antes da corrida olímpica, o castelo de cartas desmoronou. A lesão que deveria ter encerrado tudo aconteceu no dia 30 de janeiro de 2026. Era a etapa da Copa do Mundo, em Crans-Montana, na Suíça. Vestindo o cobiçado colete vermelho de líder da modalidade, Vonn foi a sexta a largar. Ela voava baixo, registrando o tempo mais rápido no primeiro posto de controle. Mas as condições da montanha eram cruéis naquele dia. Nevava muito e a visibilidade era péssima. 2 esquiadoras já haviam sofrido acidentes antes mesmo de Vonn largar. Em um salto, ela aterrissou de mau jeito, perdeu o controle, girou no ar e chocou-se violentamente contra as redes de proteção. Ela ficou emaranhada nas malhas por longos e angustiantes minutos antes de conseguir se levantar com extrema dificuldade. Vonn desceu a montanha esquiando cautelosamente. A perna simplesmente cede. Para qualquer ser humano normal, ou mesmo para a maioria dos atletas de elite, um LCA rompido significa cirurgia imediata e de 6 a 9 meses de dolorosa recuperação. As Olimpíadas começariam em 9 dias. O mundo inteiro deu a história como encerrada. Era fisicamente impossível competir no evento mais perigoso do esqui alpino sem o ligamento principal na perna esquerda e com uma prótese de titânio na perna direita. Deveria ser o fim, mas Lindsey Vonn publicou uma mensagem que deixou o mundo dos esportes boquiaberto. Com uma teimosia quase rústica, ela escreveu que, se havia uma coisa que ela sabia fazer na vida, era dar a volta por cima para alguém cujo joelho estava destruído por dentro. Na noite anterior à corrida final, ela deixou uma última mensagem no Instagram. Reconheceu que todas as probabilidades estavam contra ela. A idade, a falta do ligamento, o joelho de titânio, mas ela ainda acreditava. E encerrou com palavras que, hoje, soam como uma profecia sombria e uma bela despedida. Aconteça o que acontecer, eu já venci. Foi assim que a manhã da corrida amanheceu. O céu estava impecavelmente azul. O mundo prendia a respiração. Vonn entrou no portão de largada com a crença silenciosa de que aquele seria o seu momento de consagração. Como a 13ª atleta a descer, o ar ao seu redor estalava com a expectativa pesada de quem presencia a história. Os comentaristas chamavam aquela da descida olímpica mais aguardada em décadas. E então, naqueles curtos 13,4 segundos, tudo deu errado. O downhill é um esporte de margens finas como a lâmina de uma navalha. É preciso chegar o mais perto possível dos portões, e Vonn empurrou essa linha 1 milímetro além do limite. Foi arremessada pelo ar, com o sonho virando um pesadelo antes mesmo da corrida começar de fato. Porém, a vida tem uma ironia profunda. Enquanto Vonn agonizava e era socorrida na encosta da montanha, algo extraordinário estava se desenrolando silenciosamente lá embaixo, na linha de chegada. Sua colega de equipe, Breezy Johnson, que havia competido as esquiadoras descerem a montanha. Ninguém conseguia bater o seu tempo. Quando a 36ª e última competidora cruzou a linha de chegada, o improvável se concretizou. Breezy Johnson era a campeã olímpica. Ela havia conquistado a medalha de ouro por uma margem quase invisível, de apenas 0,04 de segundo, sobre a alemã Emma Eicher.
Uma história de glória, nascendo exatamente no mesmo solo onde outra lenda encontrava o seu fim. Naquele dia, Breezy Johnson tornou-se apenas a segunda mulher norte-americana em toda a história a conquistar o ouro olímpico no downhill. A primeira? Ninguém menos que Lindsey Vonn, em Vancouver, no ano de 2010. Mas o detalhe que tornou esse dia verdadeiramente inesquecível só foi revelado mais tarde, na coletiva de imprensa. Com a voz embargada, Johnson revelou que, enquanto esperava na base da pista, assistindo ao helicóptero levar Vonn para longe da montanha, recebeu uma mensagem do treinador da lenda. Ele disse que Vonn, de dentro do helicóptero, estava torcendo por ela. Mesmo enquanto era levada pelos ares, contorcendo-se, mas sabia muito bem o que era estar naquela montanha, lutando pelo sonho olímpico, apenas para ver esse sonho morrer de forma cruel. A dor física todos nós podemos suportar, disse Johnson. Mas a dor emocional, essa está em um nível completamente diferente. E num detalhe pequeno, quase poético, que capturou o caos e a emoção crua de todo aquele dia. A medalha de ouro de Johnson se partiu em 3 pedaços durante a comemoração. A fita se soltou enquanto ela pulava de alegria. Segurando os pedaços quebrados na coletiva de imprensa, entre lágrimas e risos, ela deixou um conselho irônico: não pulem usando elas. Enquanto o mundo celebrava um novo ouro, Vonn travava sua própria batalha em uma maca. Ela foi levada primeiro ao Hospital Codivilla Pucci, em Cortina, para atendimento imediato, grande inspiração, e pediu que ela se mantivesse forte. O que faz a queda de Vonn ecoar tão profundamente na alma dos fãs é o padrão assustador de lesões e retornos triunfais que define toda a sua vida. Em 2006, nas Olimpíadas de Turim, ela foi hospitalizada após um tombo grave nos treinos e competiu 48 horas depois. Em 2010, em Vancouver, ela correu com microfraturas no antebraço e, mesmo assim, ganhou o ouro. Em 2013, um acidente catastrófico no Campeonato Mundial destruiu seus ligamentos e fraturou sua canela. Ela também foi resgatada de helicóptero naquele dia e perdeu as Olimpíadas de Sochi em 2014. Logo depois, rompeu o ligamento reconstruído, fraturou o tornozelo em 2015, esmigalhou o braço em 2016 de forma tão grave que precisou praticar a escrita do alfabeto no papel apenas para recuperar os movimentos da mão. Os números de sua carreira não são apenas estatísticas. São a prova viva de alguém que empurrou os limites absolutos da resistência humana. Ela encerra, ou pausa, sua jornada com 84 vitórias em Copas do Mundo, a terceira maior marca da história. Venceu 45 corridas de downhill, mais do que qualquer esquiador, homem ou mulher, que já pisou na neve. Conquistou 138 pódios na Copa do Mundo, 20 globos de cristal, 3 medalhas olímpicas e 8 medalhas. Fazer essa escolha. O que não se pode debater, o que é um fato frio e duro como o gelo da pista, é que a sua queda foi causada por um bastão que se prendeu a um portão, e não porque o seu joelho cedeu. Aquele ligamento rompido dias antes pode ou não ter sido um fator oculto, mas a causa imediata foi simples, brutal e cruel. Ela chegou perto demais do portão, porque é exatamente isso que os melhores esquiadores de downhill do mundo fazem. Ela empurrou seu corpo até o limite absoluto, porque essa é a única maneira que Lindsey Vonn conheceu de esquiar em toda a sua vida. E às vezes, quando você força tanto a barra, a 140 km por hora em uma montanha implacável, as margens de erro são tão minúsculas que um único centímetro se torna a diferença entre o brilho do ouro e o barulho das hélices de um helicóptero de resgate. No próprio dia da queda, por transfusões devido à imensa perda de sangue, ela usou suas redes sociais para falar com o mundo. Em meio a uma dor física que a maioria de nós sequer consegue conceber, ela deu a resposta definitiva para o debate que tomou conta do esporte. Com a voz de quem conhece o abismo, mas não teme a queda, Vonn afirmou: para ela,
A dor excruciante de falhar enquanto tenta alcançar a grandeza será sempre infinitamente menor do que a dor fantasma de nunca ter tido a coragem de tentar. Ela segue se recuperando da cirurgia na Itália, travando uma batalha diária não apenas para voltar a andar, mas para salvar a funcionalidade de sua perna. Ninguém sabe se ela voltará a calçar um par de esquis um dia. O presidente da FIS até brincou dizendo que não a descartaria para 2030, mas ela teria 45 anos até lá. A expectativa dura e realista é que aquele 8 de fevereiro de 2026 tenha sido a última vez que Lindsey Vonn se posicionou em um portão de largada. Suas próprias palavras, escritas na quietude da noite anterior, acabaram se tornando o resumo mais perfeito e sua opinião aqui nos comentários. Ela estava certa em arriscar tudo e correr? Ou deveria ter ficado fora do portão de largada? Fora do portão de largada? Fora do portão de largada?